Olá, boa tarde. Prevenir e enfrentar o assédio moral, sexual e a discriminação no Poder Judiciário é uma das metas do Conselho Nacional de Justiça. No fim do ano passado, o CNJ instituiu uma política específica para combater esse tipo de violência no âmbito das relações socioprofissionais e da organização do trabalho, praticadas presencialmente ou por meio virtual, inclusive contra estagiários e outros colaboradores. Agora, o Conselho vai cobrar dos tribunais de todo o país informações sobre o cumprimento das medidas. Este é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Partido político pede ao Supremo Tribunal Federal que estados e municípios possam ter planos próprios de imunização. Para a Rede Sustentabilidade, a determinação que o Plano Nacional de Imunização seja coordenado restritamente pelo Ministério da Saúde é ilegal e contra a autonomia dos estados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de magistrados da Bahia investigados pelos crimes de organização criminosa e corrupção. E ainda, o trabalho feito por organizações não governamentais para ajudar um número cada vez maior de pessoas que não conseguem se alimentar. Problema antigo e que vem se agravando com a pandemia. Com o fim do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro do ano passado, muitas pessoas podem ter ainda mais dificuldade para comer. O partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal para que estados e municípios possam ter planos próprios de imunização. O pedido ao STF foi feito logo depois que o governo federal publicou a medida provisória que diz que a aplicação das vacinas nos estados deve seguir o previsto no Plano Nacional de Imunização. Para o partido, o plano do governo federal é muito genérico, não indica quais vacinas serão aplicadas nem as datas de vacinação. Para a Rede Sustentabilidade, a determinação que o Plano Nacional de Imunização seja coordenado restritamente pelo Ministério da Saúde é ilegal e contra a autonomia dos estados. Por isso, o partido pede que os estados, Distrito Federal e municípios possam enfrentar a pandemia por meio de planos próprios de vacinação. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu manter a prisão preventiva de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados pela Operação Faroeste. A operação da Polícia Federal apura a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais, supostamente praticados por magistrados, servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, advogados e produtores rurais, em torno de disputas judiciais por valiosas terras situadas no oeste da Bahia. A decisão foi proferida em tutela de urgência, na qual o Ministério Público Federal requereu a reavaliação da necessidade da manutenção da custódia cautelar dos magistrados, uma vez que o marco final estipulado pelo Código de Processo Penal para a reavaliação da prisão preventiva venceu em 6 de janeiro de 2021. Paralelamente a esse fato, uma desembargadora pediu a conversão da prisão preventiva dela em domiciliar. O ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que não foi verificado excesso de prazo e que permanecem sem alteração os fundamentos que levaram à decretação das prisões preventivas. Quanto ao pedido da desembargadora, o ministro negou a prisão domiciliar, uma vez que a condição sanitária dos estabelecimentos prisionais em que se encontram os réus vem sendo continuamente monitorada nos autos pelo ministro relator Og Fernandes, por meio de ofícios encaminhados pelas varas de execução penal do Distrito Federal e de Lauro de Freitas, na Bahia. A decisão do presidente do STJ pela manutenção da prisão preventiva dos magistrados acontece sem prejuízo de posterior reavaliação de sua necessidade pelo relator do caso. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Rio de Janeiro que dava desconto de até 30% a idosos na compra de medicamentos em farmácias. Quem tem os detalhes dessa decisão é Viviane Novaes. A Confederação Nacional do Comércio entrou com uma ação no Supremo questionando esse desconto de 30%. Para a maioria dos ministros, apesar da importância social, a Lei do Rio, que prevê esse benefício a idosos, invade a competência da União para regular o setor e poderia gerar um desequilíbrio nas políticas públicas federais.
De acordo com o ministro Gilmar Mendes, o governo federal é que impõe o valor máximo que fabricantes e distribuidores podem adotar na venda para farmácias e drogarias, o preço máximo de comercialização de medicamentos aos consumidores e a margem de lucro. O Ministério Público do Paraná denunciou 4 pessoas pelo assassinato de uma mulher em Curitiba. O feminicídio foi em 28 de dezembro, quando, após simularem um assalto, os denunciados atiraram contra a vítima em frente à agência bancária em que ela trabalhava. Os investigados são o ex-marido e 3 pessoas supostamente contratadas por ele para executar o crime. O Conselho Nacional de Justiça vai pedir aos tribunais de todo o país informações sobre o cumprimento da política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e discriminação no Poder Judiciário. Uma das exigências do CNJ é que cada um deles crie comissão específica de combate a esse tipo de violência. Vamos saber mais sobre essa política com a conselheira Tânia Regina Hexgel, que conversa ao vivo com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Boa tarde. Doutora Tânia, vamos lá, né? A importância do Conselho Nacional de Justiça agir no enfrentamento, né? Por que essa decisão? Como magistrada da Justiça do Trabalho, é muito grande o número de ações que envolve assédio moral, sexual e discriminatório. Não podíamos deixar, então, o judiciário de fora, uma vez que também foi detectado que existem esses tipos de discriminações interna corporis. E o presidente Fux, assim, imediatamente colocou como um dos seus objetivos eliminar todos esses tipos de ações dentro do judiciário. Quais são as ações promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça para alertar servidores, colaboradores, estagiários que estão dentro do Poder Judiciário e podem estar sendo vítima de algum tipo de assédio, né? A resolução 351 proporciona que todos os tribunais constituam comissões, e essas comissões são com representantes de todos os envolvidos no judiciário, servidores, magistrados, terceirizados, estagiários, para que todos possam ter um canal dentro dessas comissões para levar os tipos de denúncias de assédio que eles possam estar sofrendo dentro da instituição. Ouvidoria, todos os canais, e-mail, WhatsApp, e esses próprios membros das comissões serão canais de interlocução com os que estiverem sendo afetados por este problema. Às vezes há um certo sentimento de constrangimento, né? Ou medo até de alguma represália no ambiente de trabalho ao fazer a denúncia. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que isso seja deixado de lado, que o atendimento tem que ser prestado e essa conversa tem que ser feita de uma maneira franca. Exato, por isso a importância de ter representantes de todas as categorias dentro da comissão. É muito mais fácil você falar com aquele que está próximo de você, que você se sente acolhido, do que talvez buscar um hierarquicamente superior. Então, foi desta forma que foi constituído a resolução para que todos tenham sim. Não deixem, aproveitem este momento. O país passa por um momento diferente, a pandemia. Então, a coragem é importante. Denuncie, converse, peça orientação para que esse mal não persista dentro do judiciário. A resolução ela dá um prazo para que essas comissões nos tribunais de justiça sejam instaladas? Como vai funcionar nessa parte? Sim, a resolução teria uma previsão de começar a valer após 30 dias da sua publicação e com um prazo de 45 dias para que os tribunais constituam nas suas unidades as comissões. Agora, na primeira semana de fevereiro, o CNJ, então, se reúne com a Comissão Nacional. Nessa semana já está sendo expedido ofícios para os tribunais para saber de como estão as constituições, se já foram regulamentadas e como está em cada tribunal. Alguns já responderam que já constituíram suas comissões. Então, isso já é algo bem importante. Como magistrada do trabalho, doutora, é importante um ambiente de trabalho saudável, inclusive para a produtividade? É fundamental. Isso é fundamental. As pessoas precisam procurar no seu ambiente de trabalho a felicidade.
A própria pandemia já tem causado transtornos enormes na sociedade e principalmente no meio de trabalho. Não podemos, de forma nenhuma, admitir que o assédio venha afetar os trabalhadores. Não podemos. E o CNJ tem consciência disso e, por isso, a política do presidente Fux será o enfrentamento para acabar com esse tipo de mal, ainda que existe na sociedade, no meio privado e, inclusive, no judiciário. Muito obrigada pela gentileza da participação, doutora. Agradeço. Tchau. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está fazendo uma audiência pública para fortalecer os serviços prestados à população. Por meio de uma pesquisa disponível na internet até o fim do mês, os moradores da capital do país vão apontar quais áreas consideram mais importantes: saúde, educação, segurança pública, combate à violência doméstica e meio ambiente. Com base nesse levantamento, o Ministério Público vai mapear as principais demandas e direcionar recursos a elas. Outras informações no site mpdft.mp.br. Veja no próximo bloco os desafios de organizações que ajudam pessoas que não têm o que comer. Situação ainda mais grave durante a pandemia. Voltamos já já. A Constituição é o parâmetro ordenador do agir legislativo e é essencial para a democracia. Ela limita os poderes do Estado e garante direitos aos cidadãos. A Constituição é a minha, é a sua, é a nossa voz. A fome é um problema antigo e, com a pandemia, o número de pessoas que não se alimentam de forma adequada aumentou. Em todo o país, organizações não governamentais atuam na tentativa de ajudar a população a garantir esse direito fundamental. O direito à alimentação de qualidade em quantidade suficiente de forma permanente foi incluído na Constituição Federal em 2010. Com isso, passou a ser uma prioridade do Estado, assim como educação, saúde, trabalho e moradia. Segundo dados do IBGE, entre os anos de 2017 e 2018, quase 85 milhões de pessoas estavam com algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não tinham acesso a uma alimentação equilibrada, de qualidade e de forma permanente. Esse número representa 62% dos lares brasileiros. Um problema antigo e que vem se agravando com a pandemia. Com o fim do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro do ano passado, muitas pessoas podem ter ainda mais dificuldade para comer. Aqui eu já estou enxergando a precisão onde é que está, porque o cartão foi embora. Foi embora e as coisas virou tudo. Há 5 anos, a organização não governamental Instituto Sertão atua no semiárido nordestino para ajudar comunidades em vulnerabilidade. Por meio de um dos projetos do Instituto, a Escola Beta oferece cursos gratuitos de capacitação para famílias vulneráveis, para que elas aprendam a produzir alimentos nos próprios quintais. Além de melhorar a alimentação, é uma forma de garantir uma renda. Na Escola Beta a gente aprendeu várias coisas, só que aqui no meu quintal a gente pôs em prática os canteiros. Na Escola Beta a gente aprendeu a como fazer o canteiro, que é como adubar, o espaçamento certo de plantar. Em São Paulo, esta outra ONG chamada Banco de Alimentos atua desde 1998 na tentativa de evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, amenizar o problema da fome. Ela distribui a instituições que acolhem pessoas carentes alimentos que sobram em comércios e indústrias e que estão em boas condições para consumo. No mês passado, foram doados 262 mil quilos de alimentos. E quem conversa ao vivo com a gente sobre este assunto é José Carlos Brito Filho, diretor do Instituto Novo Sertão. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, José Brito. Boa tarde a todos, é um prazer para a gente poder participar, com certeza. José, para a gente começar, né? A fome às vezes não bate na nossa porta, mas está bem pertinho da gente. Essa ainda é uma realidade do país que tem assustado as pessoas? Sem dúvida, né? Na última divulgação do IBGE, mais de 10 milhões de pessoas com segurança alimentar grave no nosso país. Quando a gente vai ver na zona rural,
isso já sobe para quase 7% da zona rural sofre de segurança alimentar grave. Quando a gente vai ver o recorte de famílias que tenha pessoas negras ou no Nordeste, o número fica pior ainda, né? Então, quando a gente fala de fome, não é simplesmente a falta de comida, mas é a desigualdade, é a falta de investimento na agricultura familiar, é o racismo estrutural que marginaliza pessoas negras e comunidades históricas. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos anos o Brasil alimentou 1 bilhão de pessoas no mundo com a explotação agrícola, mas em casa a gente tem 10 milhões de pessoas com fome, né? Então o problema não é simplesmente a falta de comida ou a produção, mas a estrutura que não está rodando. E a gente precisa de projetos e ideias que vão atender a raiz do problema, né? A gente, como sociedade civil, o que podemos fazer para mudar um pouco da realidade dessas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar? Hoje em dia, eu creio que os projetos vão avançando, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que, lógico que é uma ação boa a distribuição de cesta básica, mas isso não resolve a raiz do problema. A gente precisa fazer com que essas pessoas em comunidades carentes, em regiões afastadas, elas possam se tornar produtoras, né? Hoje em dia, só para a gente ter uma ideia, 70% do que chega na mesa do brasileiro vem do meio da agricultura familiar. Então, a questão das famílias conseguirem produzir o seu alimento, conseguirem ter um quintal produtivo, isso muda toda a visão que ela tem dela mesma. Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer, ainda mais em comunidades carentes e rurais, como a gente atua, é trazer essa visão de que você não está numa comunidade vulnerável, você pode se tornar uma comunidade produtiva. E isso muda toda a visão que ele tem dele mesmo e do meio ambiente onde ele está inserido. Qual a realidade hoje das pessoas atendidas pela Novo Sertão? Então, a gente está num município que tem o segundo pior IDH do Piauí, né? Então, é uma região muito vulnerável à pobreza. E só que na nossa cidade são 35 comunidades rurais. Quando a gente visita uma comunidade rural dessa, a gente às vezes se sente que voltou a 50, 60 anos atrás. Porque são comunidades que ainda dependem exclusivamente do caminhão-pipa, por exemplo, para ter água potável. As crianças vão para a escola por meio daqueles pau de arara que a gente vê nos filmes. Isso ainda acontece, né? E são comunidades onde os programas sociais ainda chegam muito poucos. Então, a realidade ainda é de comunidades que ainda não são assistidas. Quando a gente fala em fome nesses lugares, muitas vezes é uma fome silenciosa, porque eles não têm com quem compartilhar. Não existe órgãos públicos que chegam, não existe outras associações. E uma das piores coisas que acontece nessas comunidades com a fome é quando a fome vira algo comum. É comum passar fome. Isso é uma pior situação. Então a gente tenta trazer uma nova visão de vida para eles através do que eles já têm. Porque a maior transformação é quando acontece no meio da comunidade, né? Essa comunidade unida, ela consegue fazer o sustento acontecer, inclusive gerar renda, como a gente viu na reportagem? Isso é uma coisa muito bacana. A Escola Beta, ela é realizada pelo Instituto Novo Sertão e outras duas organizações, né? O Beta Lab e o Bora Permaculturar. E a ideia é trazer ferramentas para que essas comunidades consigam produzir mais, cuidando do meio ambiente e gerando renda. E isso pode parecer bonito no papel, mas é real. É uma coisa que a gente conseguiu ver no ano passado, né? A comunidade, quando queria comer uma verdura ou um tempero, precisava vir para a cidade e comprar no mercado uma verdura que vinha de um grande centro. Hoje eles estão produzindo no meio dos seus quintais e vendendo o excedente. A gente realizou aqui alguns jantares só com produtos produzidos na localidade. E foi um tempo de muita descoberta, onde o pessoal comia, se alegrava, descobria que tudo que estavam comendo foi produzido na região. Então, falando que isso está acontecendo no meio do semiárido, uma das regiões mais vulneráveis do Brasil, para a gente é uma grande alegria e mostra que é possível sim as comunidades produzirem, gerar renda e ainda mais cuidar do meio ambiente. Quem quiser ajudar Novo Sertão, quem quiser participar dessa rede colaborativa, o que faz? Hoje a gente tem um portal muito bacana, que é bem fácil de acessar, é novosertão.org.br. Quem quiser ajudar é só entrar lá.
tem vários canais de comunicação, tem vídeos, tem fotos, e as pessoas podem conhecer um pouco mais o que está acontecendo e ser voluntário, ajudar de alguma forma. Mas se você entrar no nosso site, você vai conseguir ter um vislumbre bem legal do que a gente tem feito aqui no semiárido nordestino. José Carlos, muito obrigada pelo seu tempo aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. E a seguir, o Conselho Nacional de Justiça quer definir diretrizes nacionais para os depoimentos de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais vítimas de violência. Voltamos em instantes. A Constituição Federal de 88 é a Constituição mais moderna do mundo. Assim o é, pois trouxe em seu nascedouro, como espinha dorsal, princípios e garantias constitucionais que elevaram o patamar de relevância à dignidade da pessoa humana. Além disso, trouxe inovações, como o voto de jovens de 16 e 17 anos, como também de analfabetos. O Conselho Nacional de Justiça quer definir diretrizes nacionais para colher depoimentos de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais vítimas de violência. Para isso, criou um grupo de trabalho para acompanhar projetos de 4 tribunais para atender e ouvir esse público. O atendimento especial para crianças e adolescentes vítimas de violência é previsto em resolução do CNJ, que garante às vítimas ou testemunhas de violência terem os depoimentos colhidos em espaço adequado e por pessoas com treinamento específico. O protocolo de depoimento especial foi criado pelo CNJ para preservar a integridade física e emocional dos envolvidos, juntamente com a participação de profissionais especializados, intérpretes e antropólogos. O grupo de trabalho vai monitorar os projetos piloto que serão realizados em 4 tribunais do país e criar um protocolo para buscar melhor adequação para cada local, povo e comunidades tradicionais. O CNJ quer implementar todo o aparato previsto em lei no reconhecimento e defesa dessas minorias. Unir esforços para aprimorar ferramentas judiciais que impeçam retrocessos em matéria ambiental. Esse é o objetivo das diversas entidades que integram o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Saiba mais sobre este projeto na reportagem de Rafael Braga. Crimes contra a fauna e a flora, poluição, desmatamento e queimadas. Esses são alguns dos temas dos 54.600 processos que correm na Justiça brasileira buscando a proteção ambiental da região amazônica desde o ano 2000. Apenas em 2019, quase 7.900 ações deram entrada nos sistemas da Justiça. Em 2020, até outubro, foram 4.900 novos processos judiciais sobre o meio ambiente só na Amazônia. O mapeamento inédito sobre as ações ambientais na região, onde predominam estados que fazem parte do TRF1, integra o painel de ações ambientais da região amazônica, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Com a plataforma, ambientalistas, pesquisadores, gestores e o judiciário terão acesso às informações sobre as ações envolvendo o meio ambiente e a Amazônia que tramitam nos tribunais. A plataforma também pretende servir como base para a formulação de políticas públicas destinadas ao meio ambiente. Considerando o período de 1986 a 2020, foram levados ao judiciário mais de 88 mil casos de desrespeito à fauna e à flora na floresta. 24 mil deles dizem respeito diretamente a algum dano ambiental. Mais de 11 mil ações civis públicas e mais de 8 mil processos de crimes foram registrados no período, com mais de 1.100 execuções. De acordo com o relatório produzido por peritos do Brasil e da União Europeia, o maior volume de processos foi recebido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quase 355 mil. Seguido pelo Tribunal de Justiça do Pará, que tratou de 22.501 casos, e o TJ do Mato Grosso,
com 13.673 processos. Apesar de considerar que faltam detalhes, o Procurador Regional da República, Ubiratã Gazeta, reconhece a importância das estatísticas. Mas elas já demonstram, sem dúvida nenhuma, duas coisas. De um lado, o esforço do sistema judiciário, advogados, juízes, membros do Ministério Público, para trazer à tona um dado, que este sim talvez seja o mais relevante, que é o tamanho da devastação, o impacto das atividades ambientais ilegais na Amazônia e a necessidade que o Estado como um todo tem de enfrentá-la para dar respostas que evitem a perenização deste quadro. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.